Estamos de volta agora com o candidato a prefeito de Curitiba, professor Mocelin, pelo Partido Verde, ele que esteve recentemente aqui na TV Transamérica. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal 59, pelo nosso YouTube, Facebook e Instagram. Professor Mocelin, uma honra recebê-lo novamente aqui no programa Verdade e Expressão. Seja bem-vindo e já, como o nosso tempo não é muito longo, já abro aí para você se apresentar aí como candidato a prefeito de Curitiba. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite, nós já estivemos juntos, acho que há uns mês e meio atrás, né? Eu tive a oportunidade de conversar com você, foi uma conversa bastante proveitosa. Eu sou professor há 40 anos, né? Tenho graduação em História, Direito, Estudos Sociais, mestrado em Educação, e sou autor de uma grande quantidade de coleções que foram aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático, e também tenho livros paradidáticos e de história regional, né? História concisa do Paraná, Pica-Paus e Maragatos, sobre a Guerra do Contestado, Pelados versus Peludos, e recentemente eu lancei uma história concisa de Curitiba. Eu quero ser prefeito de Curitiba porque eu acredito que o conhecimento da história da cidade, mas a minha vivência e estudos que tenho feito, me dão condições de fazer uma boa gestão. É isso que eu imagino. E temos um partido, o Partido Verde, que tem seus 12 princípios, os quais nós respeitamos e desejamos transformar Curitiba numa cidade sustentável, inclusiva e solidária. Você que já foi candidato a deputado federal em 2018, obteve 20.008 votos. Vamos falar então um pouco sobre a pandemia. Você que é uma pergunta que eu faço para todos os candidatos. Logicamente que já conversamos sobre isso na pré-campanha, mas agora como candidato a minha pergunta é o seguinte: se você for eleito prefeito a partir do dia 1º, como que você vai gerir a pandemia? Como que você vai lidar com essa situação? Tendo em vista que a gente sabe que essa pandemia deve perdurar por um bom tempo o ano que vem. E também qual a sua avaliação em relação ao atual gestor? Você acha que ele agiu de forma correta ou não no enfrentamento da pandemia? Quanto à maneira como o atual gestor atuou no que diz respeito à pandemia, eu não vou ser, digamos, oportunista e nem demagogo de dizer que ele fez as coisas completamente erradas, mesmo porque era uma situação anômala. Nenhum gestor público tinha enfrentado uma situação como essa. O que eu reflito e gostaria que as pessoas que estão nos assistindo também refletissem, é que nós aqui no Brasil tivemos a oportunidade de aprendermos com aquilo que já havia acontecido na Coreia do Sul, na própria China, na Itália, na Espanha, na Nova Zelândia. Em alguns países, as autoridades agiram de uma maneira bastante correta e conseguiram estancar a expansão da pandemia. Em outros, foi um fracasso, né? E nós aqui no Brasil não aprendemos. E o pior, aqui no Paraná, a pandemia chegou ainda depois e repetimos os mesmos erros. Quer dizer, eu acredito que as autoridades sanitárias, nesses momentos, é que devem ser ouvidas. A Organização Mundial de Saúde, enfim, todos aqueles que realmente estão por dentro do tema, né? E o nosso atual prefeito, ele vacilou, ele deixou muito a responsabilidade para a secretária de saúde, que é quem estava a cara para bater, né? Porém, eu diria que no próximo ano a gente espera que já haja uma vacina, tomara que isso venha a ocorrer. Se não tivermos uma vacina, todos os cuidados devem ser tomados para evitarmos uma segunda onda, como já está acontecendo em alguns países da Europa, né? No que diz respeito à volta às aulas, também tem que ser com muitos cuidados. Também devemos procurar saber como os países europeus, as cidades europeias estão fazendo no que diz respeito ao retorno às aulas.
e aprendermos com eles, para que não tenhamos catástrofes por aqui também. Agora, professor, você tocou na questão da volta às aulas. Me parece que você que é professor pode falar com propriedade. Me parece que é um ano letivo prejudicado. Você vê alguma efetividade voltar à aula agora em novembro, dezembro? Qual que é a sua opinião sobre isso? O ano, eu acho que tremendamente prejudicado, né? Eu tenho a impressão que os alunos de escolas públicas e alunos mais carentes, que não têm acesso a uma internet rápida, ou alguns não têm acesso nem à internet, são os grandes prejudicados. Aquele aluno de uma escola privada e que tem uma condição econômica boa, ele pôde acompanhar as aulas online, e é claro que o aprendizado não foi o mesmo, porém, eu diria que deu para ir levando, né? Eu diria que, do ponto de vista didático-pedagógico, foi um ano desastroso. E eu tenho a impressão que, se as aulas voltarem esse ano, não acredito que voltem como as aulas eram normalmente, com salas cheias, né? Todos os cuidados devem ser tomados, porque o ano letivo você recupera, né? Porém, vidas não. É preciso tomar um cuidado enorme para não voltar de assim afogadilho e termos consequências que serão trágicas, né, para muitas famílias. Falar um pouco sobre emprego e renda, ainda no assunto relativo à pandemia, um dos grandes temas da campanha eleitoral é qual a sua proposta para a questão do emprego e renda, principalmente para o comerciante, pequeno empresário e também para as pessoas que procuram trabalho. Como que você pretende lidar com isso? É preciso destacar o seguinte, né, que o orçamento do ano que vem ele já está aprovado. A lei orçamentária anual foi aprovada pela atual gestão da Câmara dos Vereadores. E não resta ao prefeito muitas alternativas. Então, o que o novo prefeito deve fazer? Ele deve, na minha visão, e conversando com especialistas da área, ele deve postergar o pagamento de dívidas que as pessoas tenham com a prefeitura. Por exemplo, o IPTU, o ISS, e deve também abrir uma linha de crédito, a prefeitura subsidiando esse crédito com um juro zero para o pequeno comerciante, para o pequeno empreendedor. E também deve deixar de cobrar as dívidas que essas empresas tenham junto ao poder municipal. Se necessário, vejam, muitas vezes fazem empréstimos para realizarem obras que são desnecessárias. Devemos recorrer a créditos junto ao governo federal e instituições, muitas vezes até internacionais, para socorrermos essas pessoas para que elas não fechem seus empreendimentos e não coloquem mais e mais pessoas no desemprego, que vai gerar problemas sociais ainda mais graves. Sobre a questão do transporte público, a mobilidade urbana é também um dos temas mais polêmicos que tem hoje na cidade. Já entrevistei vários vereadores sobre essa situação com a Urbs. Qual que é a sua opinião sobre o transporte coletivo, sobre o contrato, se é possível a redução e pensando em mobilidade, formas alternativas de transporte? Poderia falar um pouquinho desse tema? O transporte coletivo, né? Curitiba já foi uma referência quando nós tivemos a introdução, em 1974, do Expresso, né? Depois, uma série de outras obras vieram a dar ao transporte coletivo de Curitiba uma condição muito superior à de outras cidades brasileiras. É preciso destacar o seguinte, que dentre as cidades brasileiras, Curitiba, de fato, tornou-se uma cidade modelo no que diz respeito ao transporte coletivo.
Porém, o que a gente observa na última década, principalmente, um declínio, por diversas razões. Nós vamos ter uma maior facilidade na compra de carros, de motocicletas, e o preço da passagem subiu de forma drástica, de tal maneira que muitas vezes compensa para a pessoa ir trabalhar de motocicleta ou mesmo de carro. Também o desconforto, o tubo, por exemplo, a estação tubo, ela é propagandeada como um dos símbolos de Curitiba, porém tivemos algumas melhorias, mas no verão é um calor infernal. No frio é uma coisa também tremenda, né? Então, não há conforto para o usuário. E a pessoa perde um tempo muito grande se locomovendo de onde mora até o local de trabalho. O contrato, que é da gestão do prefeito Beto Richa, de 2010, se não me falha a memória, foi alvo de uma CPI da Câmara dos Vereadores. CPI esta que foi presidida pelo vereador Bruno Pessutti, que levantou uma série de irregularidades. Todas essas irregularidades foram levadas até o Ministério Público, mas não foi feito muita coisa, né? O contrato continuou em vigor e esse contrato, o que é pior, ele só vai vencer em 2025. Então, o próximo prefeito terá o papel de renegociar um novo contrato. Um dos problemas é que nós temos aqui um verdadeiro oligopólio, né? Você tem aí umas poucas empresas que controlam o setor. E já houve denúncias com provas robustas da prática da cartelização do setor. O que a gente observa também é como a tarifa é calculada. E aí nós temos absurdos, né? Por exemplo, o imposto de renda, os lucros entram da empresa entram no cálculo da tarifa. A garagem, quer dizer, entre aspas, o estacionamento em que os ônibus ficam, também entra na tarifa. E assim por diante. Quando o atual gestor vai à televisão e diz: nós entregamos tantos ônibus à população, é no mínimo uma meia-verdade. Por quê? Porque quem, na verdade, paga pela renovação da frota, quem está pagando são os usuários, pois isso está lá na tarifa. Quer dizer, as empresas não fazem mais do que a obrigação renovarem a frota. Então, não é o poder público que está doando de forma graciosa às pessoas os ônibus novos. Na verdade, esses ônibus vão para a iniciativa privada. Quer dizer, é dinheiro público indo para iniciativa privada. Portanto, é muito difícil o próximo prefeito enfrentar essa situação, porque o contrato é difícil de você romper. Lembra você dos pedágios, né? O então governador Roberto Requião disse que ia acabar, não acabou, né? Os pedágios no Paraná são os mais elevados do Brasil. E quanto à nossa visão do Partido Verde, no que diz respeito à mobilidade, nós almejamos a construção de ciclovias, principalmente na periferia da cidade, nos bairros onde existem muitos trabalhadores, para que eles, em segurança, possam ir trabalhar usando suas bicicletas. Existem ciclovias em Curitiba? Existem, mas a maioria delas são usadas mais para o lazer, do que para o transporte propriamente do trabalhador até o seu local de trabalho, né? E também veículo leve sobre trilhos, né? Nós temos trilhos que cortam a cidade e que praticamente ficam inativos durante grande parte do dia. E também veículos leves sobre pneus, né? Que nós também almejamos que haja a substituição dos motores quando se usa combustíveis fósseis por fontes de energia renovável e, quiçá, chegarmos aos ônibus elétricos. Uma das perguntas que a gente falou um pouco da saúde, mas é uma pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos sobre o fechamento das unidades de saúde.
postos de saúde. Vários municípios aconteceu isso também e tem uma divisão nas opiniões aí entre os candidatos. Qual que é a sua visão? É possível manter as unidades de saúde abertas ainda com a pandemia? Qual que é a sua visão sobre esse assunto? No orçamento aqui de Curitiba, que é de um pouco mais de 9 bilhões de reais, 2 bilhões e poucos vão para a Secretaria de Saúde. É uma quantia bastante significativa, né? Então, eu defendo que as unidades sejam mantidas. E mais, que tenhamos uma medicina cada vez mais preventiva e ainda uma maior oferta de especialistas, porque, infelizmente, quando a pessoa precisa de um especialista, ela tem que ficar meses esperando até obter a consulta. Para alguns, essa consulta nunca chega, porque a pessoa acaba morrendo. Portanto, o Estado, é dever do Estado cuidar da saúde da população. Eu não advogo de forma nenhuma você passar para a iniciativa privada um dever que é do Estado. E na lei orgânica do nosso município, há muita clareza lá, que a saúde deve ser uma das prioridades da gestão pública. Você já falou na sua resposta que é contra a terceirização, então na educação imagino que o pensamento seja o mesmo. Qual que é a sua opinião? Eu acho que a iniciativa privada ela é bem-vinda em várias áreas. Devem existir, obviamente, escolas privadas. Eu sou professor de uma escola privada há 40 anos, né? Porém, eu acredito que a escola pública deve ser de qualidade. E, só em último caso, você pode fazer algum tipo de parceria, porque é dever da prefeitura, isso está lá na legislação, fornecer escolas para ali o ensino fundamental. Isso não quer dizer de forma nenhuma que você não possa, em alguns casos, estabelecer algumas parcerias com algumas instituições privadas. Mas eu acredito, sabe, Rafael, que é preciso trazer as universidades para dentro da educação do município. Nós temos a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e mesmo as universidades privadas que têm pesquisas, que têm pessoas que estão estudando questões as mais variadas. Você tem que aproximar a universidade do ensino fundamental, porque é ali, naqueles primeiros anos da vida escolar, que a pessoa tem uma formação que vai ficar, que vai direcionar, por assim dizer, pelo resto da sua vida. Por isso, eu acredito muito que é preciso investir pesado, não só o poder municipal, mas o estadual também, na educação básica. Nós, que somos do Partido Verde, que acreditamos que a necessidade das questões ambientais serem tratadas, é ali, naqueles primeiros anos, que você vai ensinar o respeito à natureza, o respeito aos animais, enfim, você vai inculcar na criança uma mentalidade que, infelizmente, muitos adultos não têm, que é a mentalidade predatória, que é a mentalidade de descaso com a natureza. Sobre a habitação, também a gente tem muitas áreas com problemas em Curitiba. A questão da moradia é uma situação sempre que às vezes foge um pouco, né, do debate entre os candidatos, principalmente dessa pandemia, mas eu gostaria que você falasse sobre habitação. Qual que é o seu projeto para habitação em Curitiba? Desde a década de 70, que é o historiador que vai falar, né, quando nós tivemos aquela geada negra no norte do Paraná, houve um êxodo rural bastante expressivo. E a partir daí, a questão da habitação em Curitiba só foi piorando. O déficit habitacional só foi piorando. Nós tivemos tentativas louváveis, diga-se de passagem, nas gestões de Maurício Frutti e de Roberto Requião na década de 80, e depois o déficit continuou aumentando, atingindo o índice hoje elevadíssimo, né? Nós temos
mais de 50 mil pessoas vivendo em condições precárias, subhumanas mesmo. Eu tenho visitado muitos bairros da cidade e tenho verificado habitações à beira de rios. Rios que nem dá para chamar de rios, que são verdadeiros esgotos, né? Todos os rios da Curitiba estão mortos. Quer dizer, não há uma política de recuperação desses rios. As margens desses rios estão ocupadas. É óbvio que quando há uma chuva mais intensa, essas casas vão ser atingidas e pessoas vão ficar perdendo tudo, coitadas, do pouco que elas têm. Então, o investimento em habitação, se nós observarmos no orçamento da prefeitura, é muito reduzido. É muito reduzido. Quer dizer, você tem várias Curitibas, na verdade. Há uma Curitiba de fato de primeiro mundo, entre aspas, né, mas não tão primeiro mundo assim, e há uma Curitiba bem subdesenvolvida, com pessoas vivendo em condições precárias em mais de 200 áreas de ocupação irregular. Você falou várias Curitibas e agora vamos entrar na questão um pouco de obras, né? O atual gestor ele fez muitas obras nas regiões centrais de Curitiba. Em alguns momentos aí, talvez você pode até questionar se havia necessidade naquele momento de fazer aquela obra naquela rua. Gostaria que você falasse a sua ideia sobre obra pública, pavimentação, asfalto, se isso para você é uma prioridade ou você pensa isso de uma forma diferente? O rodoviarismo predomina na história brasileira desde o Washington Luiz, que dizia que governar era abrir estradas, né? E eleitoralmente, você sabe bem que isso funciona. O prefeito tal asfaltou a minha rua. O prefeito tal deixou a rua bonita. E o nosso atual prefeito fez isso. Por exemplo, a Visconde de Guarapuava não precisava asfaltar. Quando estavam tirando o asfalto, eu passo ali, eu ando a pé bastante, era um asfalto que ainda aguentava mais 5, 6, 7 anos. Se você tem dinheiro sobrando, tudo bem, mas não é o caso. E parte desses recursos vão ser pagos pelas futuras gestões. Eu estive sábado no Capão Raso e, de fato, algumas ruas foram asfaltadas, mas moradores de outras ruas que não foram asfaltadas estão assim, bastante intrigados com o prefeito, porque aquela passou, foi refeita e a minha aqui continua com buracos. E há ali, naquela região do Tatuquara, cidade industrial, várias áreas onde as condições das ruas são precárias. Mas eu diria que eleitoralmente o atual prefeito fez o que muitos gostam. Eu sempre gosto de lembrar o exemplo de Omar Sabag, que era um sanitarista. Ele realizou obras que impediram, a partir dessas obras, o alagamento daquela região ali da Praça Zacarias, Praça Osório, porque o Rio Ivo transbordava e era um Deus nos acuda. Agora, se o Omar Sabag tivesse se candidatado à reeleição, naquela época não havia eleição para prefeito, provavelmente ele perderia, porque, obviamente, ninguém iria dar valor para o saneamento daquela região central. As pessoas só lembrariam da questão quando desse uma enchente, né? Eu acredito que o gestor ele deve priorizar aquilo que é essencial, sem pensar em termos eleitorais. O grande problema é a reeleição, né? A pessoa quer se reeleger, faz de tudo para conseguir a reeleição, pouco importando se as obras que estão sendo realizadas são necessárias ou não. Falou de reeleição, então a sua visão, você é contra a reeleição? Qual que é a sua visão? Porque tem candidatos aqui que já declararam que se forem eleitos, for eleito prefeito, não vai postular a reeleição. Você, se eleito prefeito, vai postular a reeleição? Não. Eu acredito que nos cargos executivos a reeleição ela é funesta. Por quê?
porque a máquina pública acaba sendo usada por quem está no Poder Executivo. Eu duvido que comissionados do atual prefeito não estejam fazendo campanha. São meio que obrigados a fazer campanha. No legislativo, não. No legislativo, você tem uma outra realidade. O deputado estadual, o deputado federal, ele não tem a máquina pública nas mãos. Ele pode ter um pouco de vantagem em relação aos novatos, mas essa vantagem não é tão grande como quem exerce uma função no Poder Executivo. O sujeito que é prefeito ou governador e pleiteia a reeleição e perde, é porque ele está numa situação muito ruim perante o seu eleitorado, porque ele já parte de 30% de apoio. Quer dizer, para você conseguir um pouco mais, não é difícil, principalmente você tendo a máquina pública ao seu favor. E no Brasil, infelizmente, né, a máquina pública é usada em benefício de quem está no poder. Professor Mocelin, nós estamos nos 2 minutos finais, então eu vou deixar aberto para você fazer as suas considerações finais aí. Eu acredito na democracia. Acredito que a eleição só será decidida no dia 15 de novembro. Não tem essa de fulano já ganhou. Todos os que estão pleiteando o cargo têm chances. E eu espero que as pessoas aqui de Curitiba reflitam, busquem nos candidatos dados de suas biografias, de suas formações, os programas dos partidos, e nós, do Partido Verde, nos colocamos como uma dessas opções para construirmos uma cidade que seja boa não só para mim, mas para você e para todos nós, respeitando, claro, todos aqueles que estão concorrendo e desejando que no dia 15 tenhamos uma verdadeira festa democrática na cidade. Legal. Então, professor Mocelin, eu desejo boa sorte para você aí no pleito eleitoral, sucesso, e quero dizer que estou grato aí pela sua entrevista e que o canal 59 TV Transamérica está aberto aí. Muito obrigado. Muito obrigado e nos encontraremos em outras ocasiões. Muito obrigado. E agradeço você que nos acompanhou até agora no programa Verdade e Expressão, e semana que vem voltaremos no mesmo horário com mais entrevistas com os candidatos a prefeito de Curitiba. Grande semana e até!